Olá, amados irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso aprendizado com relação ao Evangelho da Graça de Deus. Ontem, no último vídeo, nós falamos a respeito de que a Bíblia fala de dois evangelhos. Eu expliquei para vocês para quem que era esse evangelho: o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, para quem foi a lei de Moisés, né? E falamos também sobre alianças. Então, aqui em Hebreus 7, falando com relação às alianças, diz assim, olha: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, aqui em Hebreus 8, 7, está dizendo que a primeira aliança o que foi a primeira aliança? A primeira aliança foi a lei e os profetas, que eu já expliquei para vocês que a lei e os profetas duraram até João. Então, aqui está dizendo que a primeira aliança ela teve defeito, por isso foi necessário uma segunda aliança. Então, aqui em Hebreus 8:8 diz assim, ó: e de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, que eu já expliquei para vocês, que é judeus e gentios. E no 9 diz: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Aqui está falando da primeira aliança, né? A primeira aliança está falando aqui dos judeus, né? Está falando aqui dos judeus, terra do Egito, né, gente? Pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. E no 10 diz assim, ó: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Quando seria depois daqueles dias? Depois do cumprimento da lei e dos profetas, que eu já expliquei para vocês que Jesus de Nazaré, que foi uma manifestação de Deus em carne, né? Ele veio para os judeus no cumprimento da lei e dos profetas. Nós, os gentios, eu já expliquei para vocês que nós não participamos da primeira aliança, né? Eu vou mostrar no decorrer aqui do vídeo. Eu vou mostrar para vocês que nós, gentios, nós estivemos fora da primeira aliança. Nós não participamos. Nós era estranho às alianças. Nós não participamos. A lei de Moisés não tem nada a ver com o gentio que somos nós. Não tem nada a ver com o brasileiro. Então aqui no 10 diz assim, ó: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente escreverei as minhas leis, também sobre o seu coração. Esse coração aqui não é esse coração que pulsa sangue, é o entendimento, o discernimento. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E aqui no 11 ele diz, olha: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo:
conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E no 12 ele diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, amados, aqui em Hebreus 8, 12, está dizendo aqui que o Todo-Poderoso, o dono do mundo, aquele que fez existir as coisas inexistentes, aquele que pode todas as coisas, ele está dizendo aqui, olha, pois para com suas iniquidades, para com seus pecados, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, meu amado. Recebe isso. Você sai da tua casa, se arruma bem direitinho, fica perfumado, né? E bota essa Bíblia debaixo do braço para ouvir através daqueles que deveriam pregar o Evangelho, mas que eles não vão pregar o Evangelho nunca, porque eles pregam por torpe e ganância. Eles não querem que você tome conhecimento que na Nova Aliança, que no Novo Testamento, que o único Evangelho que existe na Bíblia é a graça de Deus em Cristo, que é o ministério do Espírito, onde não tem participação nenhuma de homem. É só você e Deus. Porque aqui Deus, ele habita dentro de você, amado. Habita dentro de você. Eu já li para você aqui também, lá em Hebreus 10, 19 e 20, que através do sangue de Jesus, na graça de Deus, no ministério do Espírito, todos nós temos acesso a Deus. Porque nós estamos no ministério do Espírito, nós estamos na graça, nós estamos no Cristo ressuscitado. Então, aqui não tem intermediação entre Deus e o homem. Você tem acesso a Deus. Não é para você pedir o teu pastor para falar com Deus, para depois o pastor falar contigo, amado. Não é isso. O pastor, nem o Evangelho, ele não sabe. Imagine ter acesso a Deus. Quem tem acesso a Deus, meu amado, é quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas novas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quais foram as coisas velhas que se passaram? A lei de Moisés. A lei de Moisés, Jesus de Nazaré, que era o cumprimento da lei e dos profetas, que era o caminho, a verdade e a vida até a cruz. O caminho de Jesus de Nazaré foi até a cruz. Da cruz para frente é Deus mesmo, é o Cristo ressuscitado. Ele passou a ser Espírito, o que ele foi no começo. Então, a manifestação de Deus como Jesus de Nazaré foi somente até estar consumado, amado, até a cruz. Porque ele veio para cumprir a lei e os profetas que duraram até João. De João para frente, não tem mais lei e não tem mais profeta. Acabou. E agora é Deus mesmo em você. E você tem acesso a Deus. Como que você pode ter acesso a Deus? Tu tem que vir para o Novo Testamento, amado. Você tem que vir para o Novo Testamento. Se você continuar servindo a homens na lei de Moisés, recebendo uma comida vencida, entende? Fica difícil de tu chegar a Deus, amado. Você tem que ouvir o Evangelho da graça de Deus
em Cristo. Então, olha, aqui em Hebreus 8:12, ele diz que com tuas iniquidades ele usou de misericórdia e que ele jamais se lembra dos teus pecados. Você tem que vir para a graça de Deus em Cristo, para um culto racional, e você saber o que é o pecado que te separava de Deus, tá? Que é o pecado de Adão, que é o que desconciliou o mundo com Deus. E você tem que vir para a graça de Deus em Cristo, em Gálatas 5:17, para você conhecer o que é obra da carne. Entende? Então, obra da carne é uma coisa que a palavra te ensina como você amortecer os feitos da carne. Entende? E você tem que entender que o pecado que te separava de Deus, ele, na cruz, ele venceu por você. Entende, amado? Então, olha, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E no 13 ele diz assim, ó, quando ele diz nova, aqui está falando da aliança, né, amado? Quando ele diz nova, torna antiquado a primeira. O que é uma coisa antiquada, amado? Uma coisa antiquada é uma coisa que ultrapassada, uma coisa envelhecida. É uma coisa que não tem mais validade, gente. Entende? Então ele diz, olha, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, desapareceu. Aqui ele fala está prestes a desaparecer, porque a graça de Deus em Cristo, ela já só teve total validade jurídica, terrena, quando o templo lá em Jerusalém caiu, que isso se deu nos anos 70. Tá? Isso é uma profecia de Mateus 24:34, né? E de Daniel 9:24. Então, isso se deu, já está com mais de 2000 anos que isso daqui desapareceu. E se estabeleceu a nova aliança, que é o ministério do Espírito, onde os verdadeiros adoradores, né, adorarão somente em espírito e em verdade, amado. E o que é adorar a Deus somente em espírito e verdade? Adorar a Deus somente em espírito e verdade, amado, é você crer naquilo que Ele fez por você na cruz, amado. Não é você, juntamente com o cão guloso, imitar, né? Porque Jesus jejuou, nós temos que jejuar. Amado, Jesus jejuou porque Ele estava no cumprimento da lei, amado. Jesus subiu o monte porque Ele estava no cumprimento da lei, amado. Jesus se batizou porque Ele estava no cumprimento da lei. Entende, amado? Então, tudo que Jesus de Nazaré fez, Ele fez porque estava no cumprimento da lei, amado. Da lei de Moisés. O que os cães gulosos fazem? Eles pegaram uma meia dúzia da lei de Moisés, que a lei de Moisés são 613 mandamentos e ordenanças que homem nenhum, jamais, nem Moisés pôde cumprir, amado. Então, eles se tornaram transgressor da lei. Então, Deus se manifestou como filho para o cumprimento da lei e dos profetas. O que a religião fez? A religião, ao invés de pregar isso aqui, né? Eles pegaram os filhos de Deus e botaram contra Deus, e através disso está aí. Está todo mundo rico,
Tá entendendo? Tá todo mundo rico e o filho de Deus é separado de Deus porque não chegaram ao Cristo ressuscitado, não chegaram ao ministério do Espírito, não chegaram na nova aliança, de Romanos a Hebreus, onde mostra a sua posição em Cristo, tá? Onde diz que tu é filho, onde diz que tu é herdeiro, onde diz que tu é purificado, santificado, que você já é uma nova criatura, e os cães gulosos brincando com vocês, gente. Brincando com vocês, ameaçando vocês, dizendo que vocês estão roubando a Deus, que o devorador vai na tua casa. Olha, eu não queria falar sobre isso ainda não, mas tu pega a tua Bíblia que tu bota debaixo do braço e vai para a igreja, às vezes até todo dia, levar nome de ladrão e dizer que tu tem um demônio, que o pastor vai expulsar esse demônio. Olha, tu pega a tua Bíblia e abre em Joel 1,4, tá? Que esse devorador, esse devorador que o teu cão guloso diz que é o diabo, que se tu não der o dízimo, esse diabo vai na tua casa. Lá em Joel 1,4, tu vai achar esse devorador. Esse devorador lá em Joel 4 é um gafanhoto, gente. Eu não sei como que um cão guloso desses aí, eles podem ter credibilidade junto a vocês. E muitas vezes a gente prega a palavra aqui, prega o evangelho, né? Mostra aqui na Bíblia, né? Dá o capítulo, dá o versículo, mostra, e muito de vocês diz que isso aqui é mentira. Porque, segundo vocês, não foi o teu pastor que pregou. Vocês, a cegueira é tão grande, né? Que se o cão guloso, ele não vai pregar, certo? Ele não vai pregar isso aqui nunca. Ele não vai pregar isso aqui porque a palavra diz que você foi liberto, você foi tirado da escravidão por Deus, e eles, né? Eles, o teu pastor, o teu cão guloso, eles te escravizaram, gente. Vocês são escravos do sistema. Então, o cão guloso, ele não vai pregar isso aqui. Mas se ele pregasse isso aqui, que ele não vai pregar, você sabe o que você falaria para ele? Esse homem é uma bênção. Entende? É isso que a gente escuta. Então, olha, como eu já falei para vocês que a lei de Moisés nunca veio para os gentios, que nós somos gentios, os brasileiros são gentios, os gentios são todas as nações do mundo que não é de Israel, e os judeus é a nação de Israel, para quem veio Deus primeiramente para ele, eles foram povo exclusivo de Deus, e que nós, os gentios, nós só entramos na segunda aliança, do qual Paulo é o nosso apóstolo. Então, gente, olha, abre aí em Romanos 2,14, ainda explicando, tentando resgatar vocês da maldição da lei, uma lei que não existe mais, né, amado? Vocês estão numa coisa que não existe, porque se a lei não foi para tu, e a lei foi cumprida por Deus e foi abolida, não existe mais, né? Não existe. Então você não pode nem dizer que o cão guloso prega a lei de Moisés. Na verdade, ele prega engano, porque ele prega uma coisa que não existe mais. Então, olha, Romanos 2,14, olha. Romanos
Romanos 2,14. Olha. Romanos 2,14. Olha aí. Olha aqui a situação de vocês que os abençoados levaram vocês para isso aqui, olha. Romanos 2,14, olha. Quando, pois, os gentios que são vocês, gentios são vocês, gentios somos nós, brasileiro, todos os estrangeiros para os judeus são gentios. Porque os judeus para nós, eles são gringo. São gringo para nós. E nós para ele, nós somos gringo. Tá? Nós somos estrangeiro. Somos estrangeiro para eles e eles para nós estrangeiro. Então, olha, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, olha. Então, gente, aqui está mais do que claro, né? O que falta o quê? Falta vocês acordar, né, gente? E deixar de dar ouvido a homens, a placa, a denominação, a empresas, né? Que na verdade é empresas. E dar ouvido ao evangelho. Porque aqui está dizendo, quando, pois, o gentio que não tem lei procede por natureza de conformidade com a lei, olha, não tendo lei, aqui está dizendo que você não tem lei. A lei nunca foi para vocês, eu já falei que a lei nunca foi para o gentio e não é mais para os judeus, né? Na verdade não existe mais, a lei foi cumprida, né? Jesus de Nazaré falou lá, está consumado, tetelestai, tudo já está consumado, gente. Tudo já está consumado. E não foi pelo cão guloso, não. Foi por ele, pelo dono do mundo, gente. Ele que sofreu, ele que morreu por nós, ele que levou chicotada, cuspida, né? Ele levou furada na mão, que os cão gulosos não faz culto de levar furada na mão, não tem culto de beber vinagre, é só moleza, é só aquilo que dá acesso ao din-din, entende? Então, olha, quando, pois, os gentios, que são vocês que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesma. Esse culto de vocês, né, essa bagunça, isso é uma bagunça, não tem nada a ver com Deus. Aquela gritaria, aquela coisa que ninguém entende nada, tudo isso aí não tem nada a ver com Deus. Deus não está lá, tá? Porque a palavra diz que Deus não ministra em santuário feito por mão de homem. Aquilo ali é uma festa particular da carne que só serve para vocês. Só serve para vocês. Não tem nada a ver com coisa espiritual, né? Na verdade é comida, é bebida, é gritaria, né? Entende, gente? É mentira. Eis que Deus está falando para mim aqui que tem uma irmã aqui que está desempregada. Ô, meu irmão, tu tá no culto de 500 pessoas, não tem uma pessoa desempregada? Mentiroso. Desse jeito aí é muito bom, é muito fácil. Então, gente, aqui no 15 diz assim, ó: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e os pensamentos mutuamente acusando ou defendendo. O que é isso aqui, acusando ou defendendo? Olha, quando a pessoa tá lá no chamado culto, né? Aí você trabalha, compra um carro, aí a primeira coisa que você bota lá eu sou dizimista fiel, foi papai que me deu, né? Então, gente, Deus, ele não ministra dessa maneira, porque nós estamos no ministério do Espírito e Deus, o poder de Deus está no Evangelho, amado. O poder de Deus não está no teu dízimo, não está em você subir monte. Isso é coisa para carne. Não está em um pedaço de pão,
não está num suco, entende? O poder de Deus é o evangelho que vocês não têm, gente. Vocês não têm o evangelho. Por que vocês não têm o evangelho? Porque o evangelho é de Romanos a Hebreus, gente. Entende? E também vocês não podem dizer que está na graça, né? Pregando a lei e a graça, porque isso é uma desgraça. Eu já expliquei para vocês o que é um pouco de fermento, leveda, toda a massa que vocês não sabem. Tá? Não adianta nem dizer que sabe, porque quem sabe o que significa um pouco de fermento, leveda, toda a massa, ele não recebe o Antigo Testamento, não recebe o Antigo Testamento, tá? Não recebe pão com suco, não recebe nada da lei de Moisés. Por quê? Porque já foi cumprido. Quando você faz isso e diz que está na graça, você está fermentando a massa, gente. Um pouco de fermento é isso, é você misturar a graça de Deus com a lei de Moisés. Entende? Então, isso aí é fermento, que é o que estão fazendo agora. Para continuar o engano, né? Porque já está surgindo aí um monte de pregadores da graça de Deus em Cristo, né? Deus está levantando pessoas humildes, né? Pessoas que não sabiam de absolutamente nada, mas que Deus deu entendimento. Deus é o Espírito que habita em nós, é que dá entendimento dessa palavra. Esse entendimento aqui é espiritual, e do jeito que vocês vivem, vocês não vão entender nunca, porque vocês só veem as coisas pela carne, né? Então, aqui no 16, olha, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, gente. O evangelho de Paulo. Então, gente, vocês não têm acesso a isso aqui. Vocês não têm acesso ao evangelho, e com isso vocês não têm a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Por causa disso aqui, olha. Romanos 1:16, olha. Vocês têm que sair correndo dessas sinagogas, tá? Vocês têm que sair correndo da sua igreja e fazer valer o que Deus falou a Pedro. Eis que digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, gente. No singular, a minha. É só uma, gente. É só uma. Não é uma tua, uma do fulano, uma do Beltrano, uma do sei quem. Não é uma igreja que sois vós, gente. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Entende? Nós somos a morada de Deus nesse pacto, nessa nova aliança. Nesse único evangelho que tem na Bíblia, gente, que é a graça de Deus em Cristo, o ministério do Espírito. Jesus de Nazaré falou para a mulher lá, disse, a mulher perguntou para ele, nossos pais dizem que a gente deve adorar aqui, e perguntou para ele, e ele disse, haverá tempo em que os meus verdadeiros adoradores, amado, adorarão somente em espírito e verdade. Então, olha, os verdadeiros adoradores de Deus, né? Ele tem que adorar a Deus somente em espírito e em verdade, gente. Crendo nele, crendo no que ele fez por nós, crendo que nele você já tem acesso direto. Não é para você ter um mediador, gente. Você não precisa de um mediador. Porque eu já li para vocês aqui, olha, eu vou ler de novo. Olha, aqui em Hebreus 10, 19 e 20, eu já li ontem, eu vou ler de novo. Para vocês saírem dessa mentira e deixar de pedir oração para o pastor, gente. Você tem acesso direto a Deus. Esse Deus que fez o mundo,
esse Deus que disse haja luz, haja estrela, esse Deus que pode todas as coisas, ele habita em ti, amado. Ele habita em você, meu amor. Habita em você, amado. Olha, aqui, olha, Hebreus 10, 19, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, gente. Então, o que é isso? Olha, antes, na lei, o sumo sacerdote, que representava o povo, ele somente entrava no Santo dos Santos, né, que era uma coisa, um tabernáculo físico, né, que agora é espiritual. O nosso tabernáculo agora é Cristo, amado. Então, olha, na antiga aliança, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, o sumo sacerdote é que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para pedir primeiro por ele e depois pelo povo. E ele entrava pelo sangue de animais. Então aqui, meu amado, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, pelo aquele sacrifício, por tudo aquele sofrimento, né? Todo aquele sofrimento que Deus, que Jesus de Nazaré, ele passou, para que nós, por tudo isso, nós tivesse acesso direto a ele. Entende, gente? Olha, então aqui, olha, esse acesso que nós temos a Deus, aqui no 20 ele diz assim, olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha, toda vez que você ouvir falar pelo véu, pela sua carne, está se referindo a coisa física, tá? A coisa pegável, palpável. Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, ele necessitou de um corpo para ele poder andar naquele corpo, porque ele estava vindo para um reino físico, o reino palpável, pegável, tangível, e que ele necessitou de reencarnar, ele necessitou de se manifestar em carne. Então, quando diz aqui, olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. O que era o véu? A carne. Isto é, pela sua carne. Então, através de todo o sofrimento dele, nós agora, na nova aliança, temos acesso a ele. E o que é pelo novo e vivo caminho? Olha, Jesus de Nazaré, ao contrário do que vocês fazem, ao contrário do que vocês pregam, vocês, todo primeiro domingo de cada mês, esse aqui, né, que através da sua morte e pela sua ressuscitação, que ele ressuscitou ao terceiro dia, ele nos deu um novo e vivo caminho, que esse caminho nos dá acesso direto a Deus, sem intermediação de homens. Mas vocês, pela pregação maldosa, pela a pregação por torpe e ganância, e que vocês, infelizmente, não leem, vocês, esse Deus vivo, o Todo-Poderoso, que a morte nunca teve poder sobre ele, porque ele era, Jesus de Nazaré era o próprio Deus, que se revestiu de carne, que deu a sua vida por nós, e depois ele mesmo, Deus, ele reaveu a vida dele de volta. E vocês, com essa pregação dos cães gulosos,
Todo primeiro domingo de cada mês, vocês anunciam a morte do dono do mundo, gente. Todo primeiro domingo de cada mês, vocês anunciam a morte de quem está vivo. Como? Fazendo a famosa Santa Ceia, gente. Eu queria que vocês mostrassem para mim, dissessem para mim, por gentileza, qual é o capítulo e qual é o versículo aqui que se abre aqui em Santa Ceia. Porque aqui na Bíblia não existe nem essa palavra, gente. Santa Ceia. Os cães gulosos inventaram essa palavra para manter vocês nessa mentira, gente. O que Jesus fez na noite que ele foi traído, gente, que eu vou mostrar para vocês futuramente, foi a Páscoa. Que ele estava no cumprimento da lei, gente. Ele fez a Páscoa. Que a ceia, como era após as 18 horas, como nós fazemos na noite de Natal, na noite de Ano Novo. Entende, gente? Então, era um jantar. E o pão faz parte da Páscoa, gente. Além do pão, além do suco, ainda tem ervas amargas, que eu nunca vi o cão guloso dar para vocês. E também tinha o cordeiro, gente. Que esse cordeiro tinha que ser comido nas casas. Lê lá em Mateus, gente. Vamos ativar essa mente. Vamos crer na palavra, gente. Deixar de servir a homem. Vamos seguir ao Cristo ressuscitado, gente. Aquele do qual agora você tem acesso, gente. Você não precisa estar falando com Cicrano ou com Beltrano para ser intermediador seu. Você tem acesso a ele, gente. Então, olha, aqui em Romanos, primeiro vamos ler logo aqui Romanos 10:4, né? Porque eu já falei, eu já mostrei para vocês, né? Então eu mostro aqui na Bíblia e muitos de vocês dizem que é mentira, né? Esperando que o cão guloso vá pregar isso aqui para tu e ele não vai pregar nunca, né? Então, olha, aqui Romanos 10:4, anota aí, viu? Tu tem a tua Bíblia aí. Romanos 10:4, olha. Romanos 10:4, olha. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha, isso aqui é sério. Isso aqui é só umas letrinhas, mas se você só ler e não entender, isso aqui é praticamente nada. Mas eu vou te mostrar e eu vou te explicar o quanto que isso aqui é sério. Olha, os cães gulosos, ele diz assim, olha, mas Jesus, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir, certo? Por incrível que pareça, está certo. Mas Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei. Né, amado? Quem pôs sim a lei foi o Cristo ressuscitado, amado. Jesus de Nazaré, o caminho dele era até a cruz. Tá? Se você ler aqui em Lucas 16:16, olha. A lei e os profetas vigoraram até João. Olha, se a lei e os profetas vigoraram até João, significa dizer o quê? O que é vigorar? É ter validade, né, gente? Ter validade. Então, mesmo se você não lê Romanos 10:4, mas se tu tem um entendimento espiritual, tu tá vendo aqui que a lei, ela só vigorou até João, gente. A lei e os profetas só vigoraram até João. Tá aqui, olha. A lei e os profetas vigoraram até João. E o que foi que Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, falou lá em João 19, 28, 29 e 30?
tetelestai. Tudo já está consumado, gente. Tudo. Aí o cão guloso quer falar que é mentira e quer fazer o que ele já fez. Entende? Levando vocês para esse engano, levando vocês para chamar Jesus de mentiroso, dizendo que o sangue dele não está com nada, que ele morreu de balde. É isso que vocês fazem, porque você fazer uma coisa que o teu pai diz que não é para tu fazer, tu é desobediente, amado. Tu não tem nada de estar obedecendo nada. Então, olha, aqui em Romanos 10:4 diz assim, olha, porque o fim da lei é Cristo. É Cristo, viu? O fim da lei é o Cristo ressuscitado. Quem pôs fim à lei foi ele, o Deus mesmo. Não foi Jesus de Nazaré, não. Ele veio cumprir. Ele veio no cumprimento da lei dos profetas. Não precisa explicar isso aqui, né, para vocês. O cão guloso, ele entende isso aqui, gente. Ele entende isso aqui. Só que ele quer passar, ele quer atropelar tudo. Para continuar na mentira dele. Vocês é que tem... Vocês têm que dar ré e sair da mão desses cães gulosos, gente. É isso que vocês têm que fazer. Olha, porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para que Deus pôs sim a lei? Para a justiça. Para você ser justificado através da graça, através da fé. Então, olha. Porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê, meu amado. Olha aqui, como isso aqui é sério, olha. Se você chama Jesus de mentiroso e você se mantém na lei. O que é estar na lei, gente? É estar nesse sistema religioso mentiroso que está aí fora, que é os chamados evangélicos. Isso é o sistema religioso, gente. É um engano religioso. É onde não se prega o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é o único evangelho. Prega o que nem existe mais, gente. Se a lei não existe mais, como é que o governo bota uma lei para mim? E o governo aboliu a lei, eu vou continuar na lei, gente? E o que o governo botou para frente, eu não vou cumprir, então, que é o que vocês fazem. Então, gente, olha, porque o fim da lei é Cristo para a justiça, para justificar. Entende, gente? Para justificar você pela fé, gente. Para todo aquele que crê, gente. Olha, se você diz que isso aqui é mentira, olha, não tem justiça de Deus para a tua vida, né? E você está confessando para Deus que você não crê, gente. Você sai da tua casa para ir para a tua igreja, né? Para a tua igreja, porque essa tua igreja aí não é a de Cristo. Você tem a tua igreja e o teu pastor, mas Cristo você não tem, porque a igreja é a de Cristo, o evangelho é o de Cristo, a fé é de Cristo. Não, amado, você está separado de Deus. Não é que você não tenha, se você é um escolhido por Deus, né? Se você é um escolhido por Deus, o que Deus já fez por ti, gente, Ele não pode voltar atrás. Se tu é um eleito, tu é eleito e pronto. Se tu foi salvo, tu é salvo e pronto. Isso foi feito tudo por Ele. Não é ninguém que vai fazer. Ninguém tem poder para isso, gente. A primeira aliança, ela foi abolida porque tinha defeito, gente. Porque não podia dar vida para ninguém. Só quem pode dar vida é o Todo-Poderoso. E a segunda aliança, Ele é o único. Ele é o único mediador, gente. É o único intercessor. É Cristo. Entende, gente? Então, você precisa ler o Novo Testamento, gente. Olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Que a gente vai falando, e eu ainda estou falando aqui com relação à lei, né? O engodo, a arapuca que foi armado para nós, né? Que o meu avô, o meu bisavô, a minha mãe, eu que já estou com 58 anos, vocês pensam que eu não era dessa mentira aí? Eu era, gente. Eu era. Sabe quando foi que eu saí disso aí?
Eu li aqui em Romanos 2,13, olha. Olha aqui o que me fez sair da sinagoga, olha. Romanos 2,13, ó. Porque um simples ouvidor da lei, olha, não são justos diante de Deus. Olha, porque os simples ouvidores da lei, só em ouvir a lei, não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, gente, olha, você sai da tua casa para ser injusto com Deus. Foi o que eu descobri. Porque para onde eu ia só pregava a lei, gente. E aqui diz que, porque eles querem justificar isso aqui, viu? Ele diz aqui, ó, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí ele diz assim, mas aí é porque tu não pratica. Meu amado, a lei são 613 mandamentos, 613 mandamentos e ordenanças que homem nenhum jamais pôde cumprir. Como é que eu vou ser justificado pela lei, meu amado? Se ninguém pode cumprir, se a lei nem existe mais. Se o próprio Moisés não cumpriu a lei, Deus veio para cumprir a lei, gente, por fim a lei. Então, isso aqui, você precisa botar a tua mente para funcionar, gente. Não é ficar num negócio desse, onde o cara diz assim, ei, que Deus está me dizendo aqui, que tem uma irmã aqui que está grávida. Ei, que Deus está me dizendo aqui, meu amado, isso é um engano, meu amado. Deus não fala com ninguém, amado. Não fala com ninguém, né? Que tem aí uma missionária aí, Canela de Fogo, que diz que Deus falou com ela. Deus não fala, isso é mentira, gente. Olha, Romanos 1,16, olha. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus, meu amado. O poder de Deus está no evangelho. E ele opera em você de fé em fé, meu amado. Não é você fazendo obras mortas, né? As pessoas hoje, os evangélicos, eles vivem fazendo obras mortas para se chegar a Deus, quando era para ele viver pela fé. Então, você sai de casa para ir num lugar onde se faz campanha, onde se dá dízimo, onde faz pão com suco, né? Todas essas coisas eram sombra vindoura da lei de Moisés, né? Que vigoraram até João, tá? E que há mais de 2000 anos essas coisas se chegou ao fim e se estabeleceu a graça de Deus em Cristo, o ministério do Espírito. Essas coisas aí que você faz não tem nada a ver com fé, gente. Isso aí é interesse. Interesse de querer ter um carro, é interesse de querer ter uma casa. Eu só tenho 25 casas, eu vou fazer uma campanha para ter mais uma. Entende, gente? Isso aí, gente, não tem nada a ver com Deus. Isso é carne, gente. Carne. Olha. Então, gente, olha. Aqui, em Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, aqui no 17 diz aqui, olha, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, gente. Então, gente, olha, a justiça de Deus, ele só pode se manifestar na tua vida através do evangelho. O evangelho da graça de Deus em Cristo, que é a sã doutrina, que é o ministério do Espírito, que é o único evangelho que existe na Bíblia, tá? Do qual o apóstolo é Paulo, e vai de Romanos a Hebreus. Entende? Então, olha, esse evangelho é o evangelho onde tu serve a Deus somente pela fé, gente. A fé
de que a fé naquilo que ele fez por você na cruz, que quando você começar a ler, você vai ver qual é a tua posição em Cristo, gente. Você tem uma herança. Você tem uma herança no Novo Testamento que você não se apossou dessa herança porque você não abriu o testamento, meu amado. O teu pai deixou 50 milhões de reais para ti. Você vive no mundo, você não está em casa. Então, gente, às vezes você está passando fome por aí, né? E você tem um testamento de 50 milhões, gente. Tu é rico e está pedindo esmola, gente. E você não abriu o Novo Testamento, você não abriu o teu testamento, gente. Onde diz que tu, gente, onde diz que nós somos herdeiros de Deus, gente. Você sabe o que significa o cara ser herdeiro de Deus, amado? Herdeiro de Deus, meu amado, é tudo que é de Deus, meu amado, é teu. Tudo que é de Deus é seu também, meu amado. Tudo. Você é filho exclusivo de Deus. Olha. Então, ó, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Não é você fazendo obra, gente. Não é você querendo usar a tua carne, gente. Você usar a tua carne, né? Para que Deus se manifeste. Ele não se manifesta, meu irmão. Ele se manifesta através do Evangelho de Paulo. Ele se manifesta. A justiça de Deus só se manifesta na tua vida, né? Através do Evangelho e de fé em fé. Aí diz aqui, ó, está escrito: o justo viverá por fé, amado. Você diz que tudo isso aqui é mentira e amanhã você já vai lá para a tua igreja, gente. Ouvir mentira, ouvir um mentiroso dizendo que Deus está falando com ele, ouvir um mentiroso dizendo que está falando em línguas. Quem fala em línguas fala com Deus. Está falando com Deus. E tu é Deus, gente? Você não é Deus. Entende? Então, isso é um engano. É um engano. Vamos, olha. Vou mostrar outra coisa aqui para vocês. Quando você chama Jesus de mentiroso, quando você ouve o Evangelho, que a palavra diz que ele está na tua boca, está no teu coração, né? Mas você não dá ouvido. Olha, quando acontecem essas coisas, olha aqui o que acontece, olha. Romanos 1,18. Olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que é o que o cão guloso faz. Os cães gulosos, ao invés dele pregarem o evangelho da graça de Deus em Cristo, né, eles pregam engano. Eu não posso nem dizer que eles pregam lei, né? Porque a lei e os profetas duraram até João. E Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Então, eu não posso nem dizer que eles pregam a lei, eles pregam engano. Então, eles fazem com que a justiça de Deus recaia sobre a vida de vocês. Porque vocês, juntamente com eles, vocês detêm, vocês escondem. Vocês escondem a palavra, o Evangelho, pela injustiça, porque a justiça de Deus, gente, está no Evangelho, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, você, além da ira de Deus recair sobre a tua vida, sobre você, né? Você ainda está dizendo que você é injusto. Porque aqui está dizendo que o justo viverá por fé, e você vive por campanha, você vive por dízimo, você vive por coisas que você não deveria viver. Então, isso daí é uma coisa muito séria.
é uma coisa muito séria que você tem que pensar e repensar, né? E sair da mão dos homens, e vir para a graça de Deus em Cristo, gente. Onde você não precisa fazer nada. Você tem simplesmente que crer naquilo que Ele fez por você na cruz. O justo viverá pela fé. Olha, eu estou terminando, mas eu vou ler uma coisa para vocês aqui, tá? Para vocês dormir com isso aqui e pensar. O cão guloso, ele faz aquele tumulto, né? Que aquilo ali não é culto, é tumulto. Faz aquele tumulto. Aí, no fim, ele vai, pergunta quem é que quer aceitar Jesus. Oferece Jesus como uma penca de banana. Pergunta quem é que quer aceitar Jesus. Na verdade, ele quer mais um dizimista, né? Mas ele pergunta quem é que quer aceitar Jesus. Olha aqui, ó. Efésios 1:4, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, meu amado, como é que você pode aceitar Jesus se aqui em Efésios 1:4 está dizendo que ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo, meu amado? Como? Ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo, mas porque Jesus, ele não é pai da tua carne, ele é pai do teu espírito. E o teu espírito, antes da fundação do mundo, já existia, meu amado. Então, graça e paz. Até a próxima. Se inscreva aí no meu canal. E nós vamos dar continuidade aí a essa pregação. Ok? Graça e paz. Que eu não acredito, não. Só apertei o vermelho.